E nesse momento, convidamos para ministrar as próximas palestras Dr. Marco Aurélio Torrentegui. Os temas de suas palestras são acesso ao tratamento da esclerose múltipla no Brasil e, logo em seguida, os direitos do paciente com esclerose múltipla. Dr. Marco Aurélio é advogado, especialista em direito sanitário, doutor pela Faculdade de Direito da USP e voluntário na Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose, AME. Com a palavra, Dr. Marco Aurélio. Obrigado. Boa tarde a todos. Os advogados são fogo, né? Para conseguir mais tempo é só ter 2 temas, gente. Aí a gente está dentro da lei, não tem problema. Bom, meu nome é Marco Aurélio e vou falar com vocês sobre 2 assuntos. O acesso dos pacientes com esclerose múltipla ao tratamento e depois os seus direitos. Mas o meu objetivo aqui não é falar juridiquês, eu quero ser o mais compreendido possível. Vocês sabem que um dos maiores problemas de saúde pública dos eventos sábado à tarde são os índices de mortalidade por sono, que costumam ser elevadíssimos. A minha intenção é que essas estatísticas sanitárias fiquem o mais próximo de 0 possível, e então vocês me ajudem, tá? Antes de começar a falar, eu tenho que fazer uma ressalva de que toda a minha fala aqui é a título pessoal e as opiniões são as minhas opiniões pessoais, que não necessariamente são as opiniões do escritório em que eu trabalho. Vamos lá. Pode me ajudar a passar, por favor? Então vamos começar a falar sobre o acesso ao tratamento de esclerose múltipla no Brasil. E antes de começar a desenvolver o tema, eu gostaria de convidá-los a olhar para esse tema, o direito, de uma forma não individualista, vamos dizer assim. Hoje é muito corriqueiro que se fale em ações judiciais, liminares. Talvez muitos de vocês já tenham em algum momento obtido algum medicamento graças a uma decisão judicial. E não é essa a minha proposta de conversa. A minha proposta é a gente discutir o direito do ponto de vista do que eu posso fazer pela doença, muito mais do que aquilo que eu posso fazer pelo doente. Não que não seja importante a gente pensar nas liminares que cada um de vocês um dia pode vir a precisar, mas eu acho que a gente tem que superar essa etapa do debate sobre direito à saúde no Brasil, que ainda está muito naquele discurso da judicialização, e a gente talvez possa dar um passo à frente em pensar em como advogar pela doença e não pelo paciente. Isso é um pouco antecipação do que vai ser a minha conclusão lá no final. Mas eu já digo aqui que aí, conforme a gente for conversando, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Então, pode passar, por favor. Para começar, já que eu vou falar de direito à saúde, nessa primeira etapa de acesso ao tratamento, direito à saúde é direito a quê? É direito a não ter doença? É direito a ser saudável? De modo algum. Aliás, isso é uma coisa que a gente aprende logo, né? Que não é porque a gente tem esclerose múltipla que a gente não pode ter outras doenças. Um câncer, ou alguma outra coisa também igualmente terrível, né? 2 raios, ou 3, ou 10 caem sim no mesmo lugar. Então, direito à saúde não é direito a ser saudável. O direito à saúde é um pouco diferente disso. Mas para a gente entender o que é o direito à saúde, então vamos fazer uma outra pergunta. O que é saúde? E aí as respostas podem ser as mais variadas possíveis. Alguns de vocês podem me dizer que está muito bem. Você perguntar, como é que você está de saúde? Estou muito bem, obrigado. E vocês podem estar, talvez até visivelmente, como já se falou bastante aqui, mostrando a cara da doença. Outras vezes, a gente diz que está mal por uma razão que não tem nada a ver com a esclerose múltipla. Ou seja, a ideia, a percepção de saúde que cada um de nós temos sobre nós mesmos é muito singular. E já foram feitos vários estudos sobre isso. Quando eu estava fazendo meu doutorado na USP, em Direito da Saúde, a gente fez uma pesquisa perguntando para pessoas no Brasil inteiro o que significava saúde. E daí vinham as respostas mais variadas. E, de repente, alguém, respondendo a uma parte da pesquisa que era feita lá na região norte, um dos respondedores do questionário em Manaus disse assim: a saúde é transporte, porque aqui, se a gente não tem o hidroavião, a gente não tem acesso à saúde. Então, isso é interessante a gente ver como o próprio direito à saúde depois vai ser
lá para aquela pessoa o direito a um transporte, porque sem o transporte ele não chega no médico, não é verdade? Então, a medicina discute que o direito à saúde são as diferentes condicionantes sociais, o ambiente em que a gente vive, a importância da família na nossa saúde, etc. Mas eu gostaria de fazer uma provocação com vocês, trazer uma ideia aqui de um sociólogo francês chamado Michel Foucault, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, a Bruna já disse que sim, que ele vai dizer que a saúde é o exercício de um poder. Isso é genial, gente. Ele não era um sanitarista, muito menos um cara ligado à esclerose múltipla, até onde eu saiba. Mas num dos livros dele, que é a Microfísica do Poder, ele vai avaliar como que surgiram os principais sistemas de saúde mundo afora. E os sistemas de saúde não surgiram para curar as pessoas. Estranhamente, eles surgiram por outras razões. Então, lá, quando a Alemanha estava se unificando, ainda nem se chamava Alemanha, era necessário ter um serviço de saúde capaz de manter os militares prontos para o combate. Então, a saúde era a saúde dos homens adultos em idade militar. Eles tinham direito à saúde. Tempos depois, se desenvolve a Revolução Industrial, se desenvolve a máquina, o carvão, e aí passa-se a se organizar serviços de saúde para que o trabalhador possa ter, entre aspas, saúde, para no dia seguinte trabalhar mais 16 horas. Então, aí o direito à saúde é o direito de você ter saúde para trabalhar 16 horas por dia, o maior número de dias possível. Mais adiante, se organiza o espaço urbano e muitas cidades têm bairros que se chamam higienópolis, São Paulo também, não é à toa. A ideia do higienismo, as cidades precisam ter o esquadrinhamento do espaço urbano, separando a pobreza da riqueza. E aí você tem o direito a morar num lugar saudável, desde que você seja daquela parte da população a quem se deu o direito de morar num lugar saudável. Senão você tem que morar do outro lado do muro, do outro lado do rio, do outro lado da cidade, na parte que não é a higienópolis. E aí o Michel Foucault vai dizer, então, em todos esses casos, a saúde é o exercício de um poder na sociedade. E hoje, quando a gente fala em direito à saúde, a gente fala no exercício de um poder. E aqui eu já vou fazer uma de advogado do diabo. Isso vai incomodá-los. Vocês fazem parte daqueles poucos doentes ou familiares de doentes que têm direitos, porque alguns doentes têm mais direitos do que outros. Alguns se organizam, definem uma cor, colocam na lapela uma fita alaranjada, ou rosa, ou azul, ou de várias cores. Alguns se organizam e têm um dia nacional, como nós temos, dia 30 de agosto. Alguns se organizam e têm organizações, alguns se organizam e fazem o advocacy da saúde, que é o que a gente está tentando fazer. Outros pacientes não. Então, aqueles que tem essa capacidade de articulação, de exercer esse poder do qual o Michel Foucault fala, são aqueles que vão ter mais acesso à saúde. E essa é a história no Brasil dos direitos do HIV-Sida, dos direitos da oncologia, e a gente quer crer que os esclerosados têm ambos também direitos cada vez maiores. E isso vai depender muito da maneira como a gente encara esse desafio. Por favor. Bom, então, mas agora sim, direito à saúde é o direito de acesso, a gente pode defini-lo dessa forma. E direito de acesso no sistema constitucional brasileiro prevê três dimensões, vamos dizer assim. A prevenção à saúde, que pode ser individualizada, cada um se previne na sua relação médico-paciente, tem o seu esquema de prevenção, mesmo já tendo um diagnóstico. A promoção da saúde, que é a informação sobre saúde. Então, estão aqui os blogueiros, vocês fazem saúde pública, vocês promovem saúde. Quando a gente promove informação sobre saúde, a gente promove o direito à saúde. E a assistência propriamente dita, que eu faço questão de dizê-la por último, porque talvez ela não seja mesmo o aspecto mais importante de todos. E lá, um dos itens da assistência é o acesso aos medicamentos. Isso é dever do Estado, por meio de políticas públicas. Isso é um direito humano inerente à nossa condição de pessoa. Por isso é um direito humano. Pode passar, por favor. E esse direito de acesso, ele é um direito de acesso a produtos e serviços de saúde, que cada vez se desenvolvem. A tecnologia está sempre à frente do que diz o protocolo clínico, e a gente quer ter direito a tudo isso, né? Isso também é um direito de acesso à informação e o direito a conviver em sociedade. Então, quando a gente fala em acesso a tratamento sobre esclerose múltipla, minha primeira mensagem é: não vamos pensar só na medicação, né?
A gente vai ter, claro, direito a acesso à medicação que o nosso médico prescrever de acordo com a relação que nós mantivermos com ele, como o Guilherme falou aqui agora há pouco. Mas o direito de acesso a um tratamento de esclerose múltipla é um direito muito mais amplo do que propriamente aquele produto, aquele serviço de saúde. Pode passar, por favor. E como é que se organiza esse acesso à saúde? Agora sim eu falo desse acesso mais comezinho ao produto, à seringa, ao comprimido, feita essa introdução. Mas como é que a gente discute esse acesso à saúde no sistema jurídico brasileiro? Existe uma palavrinha mágica quando a gente fala em direito à saúde no Brasil, que é, ou uma sigla mágica, que é o PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Vocês vão dizer, poxa, legal, então está organizado no SUS quais são os tratamentos aplicáveis, quais são os medicamentos dispensados gratuitamente, quais são as terapias multidisciplinares às quais eu tenho direito. Em tese, sim. Em tese, a ideia de um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS é reunir em um único documento toda a política de tratamento daquela enfermidade. Mas a gente vai ter alguns desafios aqui. Em primeiro lugar, porque algumas enfermidades não possuem protocolos terapêuticos estabelecidos. Outras possuem, como é o caso da esclerose múltipla, mas falta muita coisa nesse protocolo. Agora há pouco, a gente ouviu uma palestra sobre todos os medicamentos, slide a slide, todas aquelas tecnologias e novas drogas, e sem seringas, com medicamentos de uso oral, etc. E boa parte daquilo tudo não está no nosso protocolo clínico. Aí eu acho que é importante fazer um parênteses para entender que existem dois passos diferentes para um medicamento ser acessível. O primeiro passo é ele ser aprovado pelo órgão regulador brasileiro, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então a Anvisa tem competência para verificar se cada nova molécula ou cada novo princípio ativo descoberto é seguro e eficaz. Esses são os critérios avaliados pela Anvisa. Então a Anvisa, mediante pedido da indústria farmacêutica, avalia se aquela droga nova é segura e eficaz para aquela função. Uma vez que a Anvisa comprove a segurança e eficácia, ela concede um registro, chamado registro sanitário. Então todo medicamento que tem um registro sanitário pode ser comercializado no Brasil, pode ser trazido ao Brasil, vendido e consumido em larga escala. Aqueles medicamentos que não possuem um registro sanitário podem ser consumidos individualmente, ou seja, cada paciente pode fazer uma importação individual para o seu próprio uso de um medicamento que não tenha registro. Mas esses medicamentos não poderão ser comercializados no Brasil. Acontece que o fato de a Anvisa registrar um medicamento não significa automaticamente que esse medicamento vai entrar naquela caixinha amarela ali do PCDT. Para o medicamento entrar naquela caixinha amarela do PCDT, é necessário um outro procedimento perante um outro órgão, que não é a Anvisa. É um órgão do Ministério da Saúde, que é a CONITEC, Comissão Nacional que avalia a incorporação de tecnologias ao SUS, que vai verificar se aquele medicamento pode ou não pode ser dispensado para todos os brasileiros gratuitamente pelo sistema público. E aí a CONITEC vai avaliar o custo-benefício desse medicamento com relação às outras drogas que já estejam disponíveis. Ela vai avaliar também a capacidade técnica que o serviço de saúde tem de aplicar aquele medicamento, de dispensar a cada um dos pacientes. Então, vamos, em primeiro lugar, sempre procurar saber, quando falarem para vocês de um medicamento novo, sempre me perguntem, tem registro na Anvisa? É uma pergunta. Segunda pergunta, foi incorporado ao protocolo clínico? Essa é uma segunda etapa. Então, nós temos hoje já, como foi falado na palestra anterior, muitos medicamentos que já possuem registro na Anvisa, mas que ainda não estão nessa caixinha amarela aqui do PCDT. Em tese, o protocolo clínico
prevê todas as etapas de ataque da doença. A primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, falha terapêutica aqui, você tem a outra opção, começa usando o acetato, depois as interferonas ou vice-versa, e é a próxima etapa. E, em tese, ele é um jogo que permite diversas formas de se jogar, mas que, no final do dia, vai ter que ser sempre cumprido. Só que existe uma outra caixinha, que não é essa caixinha amarela, que somos nós, o paciente. Então, quando a gente lê o protocolo clínico, que está lá na portaria 391 de 2015, de maio desse ano, foi a última atualização desse protocolo, a gente faz a seguinte pergunta, produção. Como é que eu transito aí? A gente se sente assim, né? É assim que o paciente se sente quando tem a perspectiva de vários tratamentos, mas, ao mesmo tempo, aquilo engessado, tem que ser o que está no protocolo. Bom, então aí tem várias formas da gente atravessar essa corda bamba. Por favor. Primeira coisa que a gente tem que saber, e aqui acho muito legal poder falar sobre isso para blogueiros. Como eu falava no início da conversa, saúde é um exercício de um poder, e tanto os blogueiros quanto os pacientes 2.0 são os titulares desse poder de transformar o mundo, né? Para melhor, claro. Então, a minha intenção com esses argumentos aqui é municiá-los todos com ideias que vocês podem reverberar nos seus blogs, nas suas discussões diárias. Primeira dica para a gente transitar em cima dessa corda bamba. Existem 3 princípios estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei 8080, que é a lei principal do SUS. O princípio da universalidade, da integralidade e da equidade. É sobre esse tripé que se sustenta o Sistema Único de Saúde no SUS. Então, o que quer dizer isso? A universalidade é o direito de todos. Quem tem direito ao SUS? Homo sapiens. Se vocês comprovarem que qualquer coisa é Homo sapiens, e que tem direito ao SUS. Mas, isso aqui eu posso dizer para vocês que esse monte de células aqui é Homo sapiens. Então, eu tenho direito ao SUS. Esse é o único critério definidor. Qualquer adjetivo que vocês queiram colocar a esse Homo sapiens é ilegal, inconstitucional, não é aceitável. Então, esse é o ponto da universalidade. Todos têm direito à saúde no Brasil, independentemente de qualquer adjetivo, inclusive os torcedores do Internacional. Sempre faço essa ressalva, como gremista que sou. Segundo aspecto é o da integralidade. E aqui um grande desafio, uma grande pergunta. O que quer dizer integralidade no SUS? Está na Constituição, está nas leis, mas o que é integralidade? Aí os gestores de saúde, que defendem o seu orçamento, e eles têm lá suas razões, dizem que integralidade é tudo aquilo que está no protocolo. Eu discordo dessa tese. Tem outros que vão dizer que integralidade é tudo aquilo que está no Google. Também talvez haja um exagero aí. Eu defendo que a integralidade à saúde é o acesso à melhor tecnologia disponível. Onde estiver a fronteira da ciência, estará o direito à saúde. É isso que eu defendo. E o último princípio é o princípio que vai equilibrar os 2 primeiros, que é o princípio da equidade. A equidade diz que todos somos iguais na medida das nossas necessidades. Eu até poderia me beneficiar de algo a mais, mas do qual eu não preciso hoje. Então, hoje, eu não tenho direito àquilo. Talvez um dia eu precise, e aí eu terei direito de acesso a esse produto, a esse serviço, a essa vantagem. Então, a equidade, ela existe para ser o tempero entre a universalidade e a integralidade. Por favor, pode passar. Mas aí a gente encontra o mundo real. E o mundo real é burocrático. A gente precisa de um laudo, de um carimbo, várias vias. Aí quem quer viajar tem que ter a receita traduzida para o inglês. E tem que torcer ainda para que as pessoas aceitem a viagem com aquelas seringas e gelox e tal. Aí vem a burocracia. Então, entre a burocracia e a fronteira da ciência, estamos nós brigando pelo nosso direito de acesso à saúde. A gente quer o que a ciência diz que é bom. E a cada dia ela traz coisas novas. E, ao mesmo tempo, a gente quer um sistema burocrático. A gente quer ter a segurança de que, preenchendo os papéis certos, tendo as assinaturas e os carimbos exatos, não nos faltará o medicamento na farmácia de alto custo. Então, a gente também quer a burocracia. A gente também não é inimigo dela. E um terceiro elemento que eu acho que é o tempero também entre a burocracia e a fronteira da ciência
é a liberdade da prescrição médica. Quem conhece cada um de nós, supostamente somos nós mesmos, a gente sabe que isso é uma meia-verdade, mas quem conhece cada um de nós é o nosso médico. Então, alguém falou aqui, um depoimento super legal, né, que há pouco tempo descobriu a condição de esclerosado, posso falar assim, né, gente, não tem problema, a gente tem que levar de bom humor isso, e que tem absoluta confiança no seu médico. Pois bem, é o médico que leu os artigos científicos de ontem, é ele que sabe o que ele pode ou não pode fazer, e é ele que conhece cada um de vocês. Sabe como vocês estavam semana passada, mês passado, 3 meses atrás. Então, a liberdade da prescrição médica, que está na nossa legislação, numa série de dispositivos que eu não vou cansá-los aqui para falar sobre os artigos das leis, mas a liberdade de prescrição médica, eu confio em mim, isso está garantido no nosso sistema jurídico, ela tem uma razão de ser. E a gente tem que prestigiar a livre prescrição médica, o que não significa que a gente também não vai ter que ter uma burocracia e que a gente não vai poder perseguir as inovações tecnológicas. Pode passar, por favor. E aí nós chegamos num aspecto muito importante de acesso à saúde. Eu falei para vocês que a gente tem um protocolo clínico para esclerose múltipla. Uma portaria do Ministério da Saúde que foi, recentemente, em maio desse ano, confirmada, vamos dizer assim, ou atualizada. Mas a gente também tem o risco de que talvez, em algum momento, se tire alguma coisa de um protocolo já estabelecido, ou se dê um passo para trás. Agora, há pouco tempo atrás, entre as 28 ou 29 medidas que salvariam o Brasil, uma delas, ou algumas delas, dizem respeito ao SUS, a limitação dos direitos judiciais à saúde, a possibilidade de se cobrar pelo Sistema Único de Saúde. Eu tenho arrepios cada vez que eu ouço alguém querer dizer que o SUS é caro, inviável, que o acesso à saúde é um problema econômico. Com todo respeito aos economistas que avaliam os orçamentos públicos, enquanto houver corrupção, não venham me dizer que falta dinheiro para a saúde pública. A cada semana, a gente lê nos semanários nacionais uma porção de novos benfeitores, delatores da República, que prometem devolver grandes somas de dinheiro. Isso está nos jornais, né? Esse é o dinheiro que falta para o gestor que quer pagar pela saúde e não pode. E tem a má gestão também, é verdade. Tem as duas coisas. Então, esses argumentos econômicos contrários ao SUS não me convencem. O que me convence é o que está no artigo 3º da Constituição Federal. Talvez seja uma das normas mais importantes e uma das que menos são lembradas, que são os objetivos da República Federativa do Brasil. Nós temos objetivos, nós, brasileiros, temos objetivos. Estão no artigo 3º da Constituição. E entre os objetivos da República Federativa do Brasil estão a diminuição da pobreza, a solidariedade e o desenvolvimento. Desenvolvimento significa andar para frente. E hoje existe muito mais na academia, infelizmente, do que fora dela, mas existe toda uma interpretação do artigo 3º da Constituição Federal que se resume em um princípio jurídico que é a proibição do retrocesso social. Uma vez que nós temos objetivos na nossa República, nós não podemos dar passos para trás. E esse é um princípio jurídico que proíbe que o SUS deixe de ser o que é. E isso não vale só para o SUS, isso vale para todas as outras políticas sociais. E sobre proibição do retrocesso social, a gente tem hoje um tema muito importante. Pode passar, por favor. Algumas semanas atrás, o Ministério da Saúde publicou uma consulta pública, a consulta número 19 desse ano, da CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, como eu já falei dela para vocês. E essa consulta pública propõe excluir do protocolo clínico um dos medicamentos, uma das interferonas disponíveis para o tratamento de esclerose múltipla no SUS. Essa consulta pública existiu não por uma benevolência da administração pública federal, mas sim porque está na lei. A Lei 8080 impõe que todo procedimento administrativo perante a CONITEC precisa passar por uma consulta pública. É o escrutínio da sociedade. A sociedade tem que dizer se concorda, se discorda, por quê. E foram
quase 5.000 contribuições à consulta pública 19. Não estou falando nenhuma novidade, porque 11 a cada 10 pessoas que estão nesse salão possivelmente participaram dessa consulta pública. Apenas uma, até essa informação ela eu não cheguei a conferir, mas ouvi já de diversas fontes, que só uma consulta pública teria tido mais contribuições da sociedade do que essa. A sobre parto cesárea, que foi uma discussão também que envolveu o Brasil inteiro. E o que a gente está defendendo agora é que se faça um outro ato administrativo previsto na lei, que é uma audiência pública. A lei prevê a possibilidade de que, além da consulta, que quando você vai lá na internet, preenche aquele formulário, dá o enter e manda a sua contribuição, que além disso existe um espaço como esse aqui, no qual a sociedade inteira, com a imprensa, com os pacientes, sociedades médicas, gestores públicos de saúde, todos possam sentar olhando no olho um dos outros, Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde, Secretário de Ciência e Tecnologia, enfim, e possam discutir, mas por que a gente vai fazer essa alteração do protocolo? A lei prevê a possibilidade da audiência, mas não prevê a automática realização dessa audiência. A lei vai dizer que essa audiência tem que acontecer quando a relevância pública da matéria, esse é o termo, relevância pública da matéria, justificar a existência da audiência. Quem decide isso é o secretário de Ciência e Tecnologia do SUS. E nós entendemos que é o caso de se realizar essa audiência por pelo menos duas razões. Primeiro, porque 5.000 pessoas se opuseram, ou quase 5.000 pessoas se opuseram a essa iniciativa. E segundo, talvez o dado mais importante, é que os motivos apresentados pelo Ministério para retirar esse medicamento do SUS são diametralmente opostos às razões da comunidade médica brasileira que defende a manutenção desse medicamento no SUS. Alguém está muito errado nessa história, do ponto de vista técnico. Então a gente precisa debater o assunto, certo? Então esse é um aspecto relevante hoje do acesso à saúde no Brasil. E me assusta muito a possibilidade de se dar passos para trás no Sistema Único de Saúde. A gente não tinha que estar aqui hoje discutindo a retirada de um medicamento do protocolo clínico para esclerose múltipla. A gente devia estar aqui discutindo a inclusão de todos aqueles outros medicamentos mencionados nas palestras anteriores e que ainda não estão no protocolo de esclerose múltipla. Então, gente, pode passar, por favor. Para concluir essa primeira parte, de como eu disse a vocês, como advogado, a gente tem que lidar com as brechas, né? Então, o regulamento do evento previa limitação de tempo. Ninguém me incomodou ainda com o tempo em razão de uma questão regimental. Quando você tem 2 assuntos para falar, você tem o dobro de tempo também para falar. Mas, já para concluir a primeira etapa sobre acesso à saúde, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de procurar saber. Porque, muitas vezes, o paciente procura saber a sua realidade, seu próprio tratamento, vai lá ler o protocolo para saber se ele está encaixado ou não, em que medida e tal. Mas por mais que a nossa vida esteja mais ou menos confortável dentro do protocolo clínico, vamos procurar nos informar e vamos refletir sobre isso. Será que a gente não tem mesmo que querer que todas as opções estejam sempre disponíveis a todos? Então, lembrem-se disso, quando vocês lerem a notícia de que a Anvisa aprovou um novo medicamento, não significa que esse medicamento está no SUS automaticamente. Significa que é o momento do Ministério da Saúde discutir se incorpora ou não incorpora esse medicamento ao protocolo clínico. Então, essas palavras-chave, protocolo clínico, registro sanitário, acesso à saúde, elas têm que começar a entrar no nosso dia a dia. E aí sim a gente vai poder construir um direito à saúde de verdade, ou efetivo. E essa é a segunda parte da minha fala. Vamos falar então sobre os direitos do paciente com esclerose múltipla. Aí não, só segura aí. A gente pode encarar esse tema de 2 formas. Olhando para o próprio umbigo ou olhando para a humanidade. Por favor. Eu proponho que a gente encare esse tema chegando no próprio umbigo a partir da humanidade, não o contrário. Que a gente tem que olhar para o próprio umbigo também. Mas isso tem que ser o segundo aspecto. Primeiro ponto, e isso acho que pode ser um guia sucinto para blogueiros
da saúde, ou blogueiros da esclerose, é uma imagem de como a gente desenvolve um raciocínio jurídico em saúde. Algo como um círculo virtuoso do direito à saúde. Porque o direito é conflito, né, gente? O direito é a briga, é o recurso, a revanche, é a vitória, que é a derrota de alguém, é a sucumbência, como os advogados falam, você tem que pagar a conta. Mas o direito também tem um outro lado, que é o da justiça, do equilíbrio. Então, um círculo virtuoso de raciocínio jurídico envolve 3 aspectos. Espero que isso facilite a vida de todos os blogueiros e pacientes 2.0. Primeiro, obedeça. Tem esse aspecto da lei. A gente tem que cumprir a lei. Ela está aí para ser cumprida. Mas obedecer a lei significa mais 2 outras coisas. Significa interpretar a lei e aplicá-la. O que não necessariamente vai fazer com que todas as pessoas tenham a mesma opinião sobre o que é obedecer. De certa forma, eu estou violando as regras, falando mais do que os outros. Por outro lado, eu tenho 2 temas. Vocês podem me dizer que isso está errado. Eu posso dizer que eu só estou cumprindo a regra. Segundo aspecto desse círculo virtuoso, vamos dizer assim, de um raciocínio jurídico, é ficar ligado, ficar atento ao que está acontecendo. A gente não pode ser ingênuo. Nunca se esqueçam, a saúde é o exercício de um poder. Eu estou exercendo um poder aqui agora, nesse momento, vocês estão exercendo um poder agora, enquanto vocês estão presentes, dispondo um sábado de vocês para isso. Quando vocês saírem daqui e postarem alguma coisa no Facebook ou em alguma outra rede social, vocês vão estar exercendo esse poder. E a gente tem que estar atento a tudo o que está acontecendo. Por dever de ofício, eu fico atento ao diário oficial, eu sei as leis que estão saindo todo dia. Mas qualquer cidadão pode ficar atento a isso. Tem um serviço gratuito da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que é de um clipping diário de legislação em saúde. Se vocês jogarem no Google, em 0.015 segundos, ele dá esse link para vocês. Que é um main list diário de legislação federal, estadual e municipal sobre saúde. Vem de tudo, esclerose múltipla também, mas é sobre saúde em geral. Seguir os blogs legais, e aqui estão todos eles, né? Vou fazer um comercial também. Seguir as associações em que vocês, perto de onde vocês moram, ou longe de onde vocês moram, existem associações pelo mundo inteiro. E ainda outro dia, né, Gustavo, a gente estava nas redes sociais, alguém lá numa associação lá americana falou que estava sem o seu medicamento, e aí o pessoal começou a dizer como é que era em cada lugar, aí foi um canadense falando como é que era no Canadá, o russo falando como é que era na Rússia, a gente falando como é que era aqui no Brasil, e de repente estava lá naquela linha de comentários do Facebook, uma série de comentários, cada um dizendo como é que era o acesso ao medicamento no seu lugar do mundo. Então, a gente tem que estar ligado. Esse é um aspecto fundamental do direito, porque o direito também é comparação. Eu quero ter o que o outro tem, daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. E o terceiro aspecto é conhecer. Então, a gente tem que sempre se informar sobre quais são os nossos direitos. Pode passar. Claro que essa figura sempre pode nos ajudar. Está aí para isso. O juiz está aí para decidir quando houver o conflito. E é claro que todos que se sentirem violados no seu direito individual têm direito a pedir para esse simpático senhor que dê a sua decisão, seu veredito sobre o direito de cada um de nós. Mas o direito também tem um outro aspecto, que é esse, né? A gente também pode, juntos somos mais fortes, essa é a nossa hashtag. Está nos Trending Topics, alguém sabe dizer? Hoje deveria estar, né? Afinal de contas, estamos todos aqui falando que juntos somos mais fortes. Pode passar, por favor. Então vamos falar de alguns direitos que também são direito à saúde, embora não sejam objetivamente tratados como saúde. O primeiro deles é o direito de petição. O direito de petição é um direito constitucional que todos nós temos a pedir qualquer coisa para uma autoridade pública. Qualquer coisa não, né, gente? Qualquer coisa é força de expressão. Sempre que a gente sentir que tem direito a alguma coisa, a gente tem direito a pedir. E o direito de petição, ele independe de forma, independe de pagamento. Então, se vocês forem, por exemplo, à farmácia de alto custo e lá não estiver o medicamento disponível, você tem direito a apresentar uma petição e obter um protocolo com data e assinatura de quem recebeu.
E isso é importante, porque isso cria uma burocracia. Esses processos, a gente sabe como eles começam, a gente não sabe como eles terminam. Em algum momento isso pode ganhar uma dimensão muito maior do que aquela que a gente imaginou que teria lá no início. Então, sempre que se sentirem ameaçados, peçam. O não, a gente já tem, na verdade. Essa é uma regra de ouro. Pode passar, por favor. Um segundo aspecto, que também não tem a princípio a ver com saúde, mas que cada vez mais é um instrumento dos zongueiros, dos blogueiros, quero crer, e de todos os militantes dos direitos à saúde, é a Lei de Acesso à Informação. É uma lei recente e que o Brasil ainda está aprendendo a lidar com ela. Por muito tempo se teve muita dificuldade em obter acesso a informações que são públicas. E a Lei de Acesso à Informação garante a todo cidadão, independentemente de qualquer motivo, pode passar, por favor, o pedido de informações. E aqui os principais aspectos dessa legislação. Vocês não precisam dizer por que vocês pedem uma informação. A lei prevê que o acesso às informações públicas deve ser imediato. Caso o acesso não possa ser imediato, a autoridade pública, que tem um nome, um número de registro, um CPF, essa autoridade tem 20 dias para dar a informação para vocês. Ela mesma pode dizer que está difícil, e daí ela vai ter mais 10 dias para dar a informação a vocês. Então, nós todos podemos perguntar, sim, como é que anda o orçamento da saúde no nosso estado, no nosso município? A gente pode perguntar coisas super interessantes, como quando foi a última licitação para a aquisição do medicamento XPTO para esclerose múltipla? Quantas unidades foram adquiridas? Quanto custou aos cofres públicos? A gente pode perguntar isso para o gestor em todos os lugares do Brasil e ele vai ter, no máximo, 20 mais 10, 30 dias para dar essa resposta. A gente pode perguntar isso, inclusive, a cada 30 dias. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela é um mecanismo muito importante para que nós, cidadãos, daquele círculo virtuoso que eu mencionava antes, ligados, que a gente possa ser um agente de fiscalização também do nosso direito, na verdade. Pode passar. E existe um sistema eletrônico para isso, já que nós somos 2.0, né? É esse site. Isso vale em qualquer instância de não só a saúde, mas para outras áreas também. Então, pela Lei de Acesso à Informação, a gente pode perguntar tudo aquilo que não for informação individual, sigilosa, né, por definição, e tudo aquilo que não prejudicar a segurança nacional. São as exceções da lei. A gente não pode perguntar, por exemplo, o nome dos pacientes que receberam os medicamentos. Claro, isso é sigiloso. Mas a gente pode perguntar quantas caixas foram adquiridas e quanto custou. A gente não pode perguntar coisas que prejudiquem a segurança nacional. Não me ocorre agora nenhum exemplo de algo relacionado à esclerose múltipla que possa afetar a segurança nacional. Mas talvez exista alguma exceção em algum momento. Mas não me ocorre agora. Tem? Olha, mas isso pode ser perguntado também pela Lei de Acesso à Informação. Olha isso, hein? Tá aí, tem muita coisa para a gente fazer com esses mecanismos de acesso à informação. Pode passar. Obrigado. E aqui, como eu falava no início, eu prometo que eu não vou demorar muito mais, viu, gente? Como eu falava no início da nossa conversa, a gente pode olhar para o direito à saúde de uma perspectiva individual ou de uma perspectiva de defender a doença. Ou melhor, não é defender a doença, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer com defender a doença. E tem uma palavra para isso. Uma palavra que ainda em português ainda não existe uma tradução literal, que é o advocacy da saúde, ou o lobby da saúde, se vocês quiserem. É a defesa de um interesse legítimo. Essa palavra lobby é meio maldita no Brasil, não deveria ser assim. Nos Estados Unidos é uma profissão como qualquer outra, mas aqui no Brasil existe toda uma carga pejorativa em cima dessa palavra, e é uma pena, porque ela diz o que é defender um interesse legítimo, à luz do dia. Dizer, oi, tudo bem, eu sou Marco Aurélio, eu defendo que o protocolo clínico seja o mais amplo possível. Simples assim. Todos nós podemos fazer o advocacy da saúde, sobretudo as ONGs. As ONGs têm um papel muito importante para isso. Lembram que eu falava para vocês que algumas doenças têm mais direitos que as outras doenças? Alguns doentes têm mais direitos que os outros doentes? Porque esses caras fizeram um advocacy diferente dos outros que não fizeram. Então, defender um interesse legítimo é algo que todos nós podemos fazer
numa sociedade democrática. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês querem se reunir, vocês precisam mover uma ação judicial? Não? Quando vocês querem se reunir? Não? Já foi proibido isso no Brasil algumas poucas décadas atrás. Quando vocês querem se associar, vocês precisam mover uma ação judicial? Não. Quando vocês querem ir e vir, vocês precisam mover uma ação judicial? Não. Então, por que raios, quando alguém precisa de um medicamento, tem que mover uma ação judicial? Triste isso, né? Não é muito melhor isso já estar definido num protocolo clínico atualizado? Que o paciente não precise viver em segurança de uma liminar, porque não venham me dizer que está fácil com essa função da judicialização da saúde, os pacientes obtêm as liminares e ficam tranquilos. Isso é mentira. Os pacientes obtêm as liminares e não têm gastrite, porque eles não sabem se no dia seguinte algum desembargador não vai, num recurso, caçar a liminar que eles obtiveram em primeira instância. Eles têm gastrite porque eles não sabem se lá no final do processo, isso já aconteceu em muitos casos, eles não vão ser condenados a restituir aos cofres públicos todo o custo do tratamento que eles tinham obtido lá no início do processo judicial. Então, quando alguém depende de uma ação judicial para algum direito, isso já está errado, isso já é muito ruim. E o Advocacy da Saúde visa a evitar que essas ações judiciais todas sejam necessárias. Hoje, a gente não precisa judicializar para a maior parte dos tratamentos para esclerose múltipla. Mas a gente ainda tem algumas dificuldades de um protocolo que não é atualizado. Pode passar, por favor. Então, quem pode fazer esse advocacy da saúde? Qualquer pessoa. E não precisa ser um advogado. Aliás, os advogados, eles, nesses novos tempos em que o direito é um discurso de cidadania, os advogados, eles não são mais tão relevantes como eles eram antes. Vocês viram que qualquer pessoa pode exercer o seu direito de petição. Não precisa de um advogado. Qualquer pessoa pode pedir uma informação pela Lei de Acesso à Informação. Não precisa de um advogado. Qualquer ONG pode fazer o seu advocacy da saúde. Não precisa ser um advogado. Estou jogando contra o próprio patrimônio, né? Não é isso que me preocupa. Então, algumas dicas para as ONGs de vocês, ou para as ONGs com as quais vocês se relacionam, para fazer esse advocacy da saúde. Existe um passo a passo. Vou tentar fazer aqui um resumo bem breve, em 1 minuto ou 1 minuto e meio. Em primeiro lugar, a gente precisa saber quem são os interessados na nossa causa. Existe uma palavra para isso no mundo do advocacy, vocês me desculpem usar, são os stakeholders. São aqueles caras que têm interesse na causa, vamos dizer assim, interesse direto ou indireto. Vocês sabem quais são os parlamentares do estado de vocês que já fizeram alguma coisa por esclerose múltipla? Cri, 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 cri. Vocês sabem quais são os vereadores do município de vocês que já fizeram alguma coisa pela causa? Qual é o nome do promotor de justiça da cidade de vocês responsável pela saúde pública? E quem é o jornalista que assina o caderno de saúde do jornal que vocês leem? Esses caras estão no LinkedIn de vocês? Essas são as primeiras perguntas para a gente fazer um advocacy da saúde. A gente precisa mapear esses stakeholders. A gente tem que saber quais são os deputados e senadores que podem eventualmente gostar da nossa causa. Quais são os jornalistas que se interessam por isso? Quais são os juízes que já julgaram causas relacionadas a medicamentos de esclerose múltipla? O que eles decidiram? A gente tem que saber isso, se a gente quiser defender o nosso acesso à saúde na nossa realidade. Não precisa saber isso no Brasil inteiro, mas no nosso município a gente tem como saber. E essas informações são públicas. Uma vez que vocês saibam quem são esses interessados na causa, esses stakeholders, qual é a posição de vocês com relação a eles? E daí preparem o seu documento de posição. Qual é o problema que os aflige na sua realidade? O remédio está faltando na farmácia de alto custo. Então, escrevam isso da maneira mais objetiva possível. Esse é um documento de posição. Para levar esse documento aos seus stakeholders. E aí a última parte do nosso plano, a comunicação. Simples assim, em um slide, em 2 minutos, a gente consegue falar sobre isso. É claro que esse assunto é muito mais complexo e dá para fazer muitas coisas. Mas até agora eu estou falando de direitos e de direito à saúde, que vocês não precisam de advogados, vocês não precisam de muita burocracia para isso. Qualquer um pode se municiar e fazer isso na sua realidade, na sua cidade, no seu bairro. Pode passar, por favor. Para terminar, esse é o penúltimo slide. Eu vou ficar dentro do tempo, tá, produção? Vou ficar
Prometo que eu não vou violar o tempo. Já consegui a brecha legal para ter mais tempo, então não vou... Já estou me favorecendo pelo regulamento do evento. Não posso extrapolar agora, que senão aí pega mal, né? Mas vamos aos nossos últimos slides. E aqui eu estou sendo sofismático. Eles são os últimos, mas não quer dizer que eu vou ficar 30 segundos falando sobre cada um, não. Vou ficar mais tempo. Se a gente fala sobre direitos dos pacientes, normalmente as pessoas pensam numa lista de direitos ou no seu próprio direito. Eu posso passar antes na fila, embarco primeiro. Né? Bom, como eu falei para vocês, eu inverti a lógica. Ao invés de falar do nosso umbigo para o mundo, vamos primeiro falar do mundo e depois, agora sim, a gente fala do nosso lindo umbigo. Né? A gente pode dividir os direitos do paciente com esclerose múltipla em 3 gavetas. Aqueles direitos que dependem única e exclusivamente de um diagnóstico. Você é diagnosticado com esclerose múltipla, logo você tem direito a 2 pontos. Existem outros direitos que são decorrentes de uma prova complementar. Não basta você ter um diagnóstico de esclerose múltipla. Você precisa preencher outros requisitos, outras condições, normalmente ligadas à deficiência, a dificuldades posteriores ao diagnóstico, vamos dizer assim. Alguns de vocês podem me dizer, mas isso é injusto? Se todos têm esclerose múltipla, por que uns têm mais direitos do que os outros? Mas vocês lembram, alguns slides atrás, que eu falava para vocês que existem 3 princípios no SUS. A universalidade, que diz que todos temos direito. A integralidade, que diz que nós temos direito à fronteira da ciência, segundo a minha interpretação de integralidade. E a equidade, que diz que cada um tem direito na medida da sua necessidade. Então faz algum sentido que alguns direitos dependam não apenas do diagnóstico. Até porque não é porque vocês têm um diagnóstico de esclerose múltipla, ou não é porque nós temos um diagnóstico de esclerose múltipla que nós somos uns coitadinhos, especiais, diferentes do mundo. Nada disso. O mundo não olha para uma pessoa com esclerose múltipla e diz, pois é, que pena. Não, pedala na orelha, levanta que vem outra, como diz um querido vocalito, né, Dani? Então não adianta também se penalizar ou achar que é especial pelo fato de ter um diagnóstico. Não, não é especial. Todos são iguais perante a lei, não é verdade? Ninguém é especial, ou mais importante, ou mais legal, ou diferente por causa... Não, de forma alguma. Como eu dizia para vocês, vários raios podem cair no mesmo lugar. Vocês podem ter um diagnóstico de esclerose múltipla e no dia seguinte ter um outro diagnóstico de alguma outra coisa terrível qualquer. E é só a gente olhar para o lado para ver que existem muitas outras escleroses, entre aspas, né? Existem muitas variações sobre o que é isso. Então faz todo sentido que alguns direitos realmente não sejam objetivamente consequência de um diagnóstico, mas que sejam consequência de uma necessidade concreta. Isso é equidade em saúde. Mas existe uma terceira gaveta, e é a que mais me interessa, que são os direitos a serem conquistados, os direitos que eu ainda não tenho e que eu quero ter. Pode passar. Bom, esse slide ele pode ser o início de mais umas 2 horas de conversa. Eu prometo que isso não vai acontecer, senão vocês vão morrer de sono, né? Já estão todos cansados. Mas aqui eu tentei fazer um resumo, ao invés de ficar naquela enunciação enfadonha, quais documentos você deve apresentar para dar entrada ao seu pedido de auxílio-doença? Não, isso aí, fatalmente, vocês dormiriam assim que eu falasse que precisa apresentar o CPF, já estavam dormindo. Então, para tentar transformar esse assunto em algo mais palatável, eu procurei fazer um resumo em um slide dos nossos direitos, separados nas 3 gavetas, como eu disse antes. Quais são os direitos que nós temos pelo simples fato de termos um diagnóstico? Em primeiro lugar, nós temos direito à informação. Aliás, esse direito a gente tem sempre. E um direito de qualquer paciente, aliás, já foi falado isso aqui em algum momento hoje, é um direito a uma segunda opinião. A segunda aqui, ela é metafórica, né? Uma segunda, terceira, quarta. Mas o direito à segunda opinião não é um direito só daquele que pode pagar por uma segunda opinião, porque vocês vão dizer, óbvio, né, vai lá e vai a outro médico. Não, mesmo o paciente do sistema
público de saúde tem direito a uma segunda opinião em qualquer serviço de saúde pública. Isso faz parte do jogo, como disse o Guilherme aqui. Não é errado, nenhum médico leva mal, não tem problema nenhum. A segunda opinião, ela faz parte do jogo. Aliás, todos aqui procuram a segunda opinião, que é o Google, né? Que foi o que motivou o Gustavo a criar a AME. Pelo simples fato de alguém ter um diagnóstico, tem direito ao protocolo clínico. Então, algo que a gente não pode aceitar, nem um instante, é alguém dizer que alguma coisa que está no protocolo clínico está faltando na farmácia de alto custo. Essa é uma ilegalidade inaceitável. O que está no protocolo deve ser respeitado. E não há dúvida de que, se faltar algum medicamento previsto no protocolo, a gente tem que apurar por que está faltando, o que aconteceu, quem é o responsável, como é que isso não vai acontecer mais. E aí, quem podem ser os aliados de vocês na hora de defender com unhas e dentes o PCDT, o Protocolo Clínico, as Diretrizes Terapêuticas? O Ministério Público, a Defensoria Pública. Por isso eu volto a falar do advocacy para vocês. To-do list. Segunda-feira, vou chegar na minha cidade e vou descobrir quem é o defensor público ou quem são os defensores públicos da área da saúde e vou descobrir quem são os promotores ou o promotor responsável por saúde pública na minha cidade. Esses caras ajudam e fazem um trabalho de formiguinha incrível para que o protocolo seja um direito de toda pessoa que tenha um diagnóstico de esclerose múltipla. Todos nós temos direito à nossa prescrição médica. A Política Nacional de Medicamentos, que é um instrumento jurídico do SUS, é uma política muito antiga, já tem muitas portarias do Ministério da Saúde a respeito. Ela prevê a importância e o valor normativo concreto da prescrição médica. Desculpa esse juridiquês. O que quer dizer isso? Do ponto de vista jurídico, o que é a prescrição médica? Ela é um documento normativo concreto. Ela cria um direito para aquele caso concreto. A prescrição médica, como um instrumento normativo concreto, ela permite que a gente leve esse pedido até um juiz, que vai, com base na prescrição, dizer se eu recebo ou não recebo o medicamento. Para vocês terem uma ideia, é tão verdade que a prescrição médica é um direito, que a nossa legislação de genéricos prevê que o medicamento no SUS deve ser receitado pelo princípio ativo, não pela marca, certo? Mas o médico, de acordo com a própria Política Nacional dos Medicamentos, do Ministério da Saúde, o médico pode, na prescrição médica, dizer que deve ser dado esta marca ou este, e não aquele princípio ativo deste ou daquele laboratório, desde que ele justifique isso. Então, é tão importante a liberdade de prescrição médica que um médico pode, na prescrição, evitar o que a gente chama intercambiabilidade desses medicamentos. Isso está na lei. Um outro direito que nós temos a partir do diagnóstico é o direito à não discriminação. Evidente, né? Que triste alguém ter que ainda falar que isso é um direito, né? Que triste a gente ainda ter que botar isso em algum lugar. Isso deveria ser algo óbvio. Agora, para terminar, 2 direitos bem pontuais que os esclerosados temos a partir do diagnóstico, independentemente de qualquer outra condição. O direito à prioridade em processos administrativos e judiciais. Qualquer processo administrativo público ou qualquer processo judicial deve tramitar com prioridade em algumas condições da lei. E a lei que estabeleceu a prioridade nos processos administrativos e judiciais diz uma série de doenças que dão prioridade. E entre elas está a esclerose múltipla. As pessoas vão me dizer, mas que injustiça, quer dizer que outras doenças muito graves não tá lá a prioridade? É verdade, mas lembre, né, alguns doentes têm mais direitos que outros. Esse é o mundo do advocacy. Então, se vocês estão recorrendo de uma multa de trânsito, vocês têm direito à prioridade. Se vocês estão numa briga judicial por qualquer coisa, pensão de alimentos, X, o processo de vocês tem direito à prioridade. Está na lei. E outro direito objetivo, que depende apenas do diagnóstico, é a isenção do imposto de renda da aposentadoria. Eu coloquei aposentadoria, mas é aposentadoria, proventos de reforma, de pensão. Mas cuidado, muitas pessoas me perguntam, mas
tenho esclerose, logo tenho direito à isenção de imposto de renda? Não, não é isso. A isenção do imposto de renda é só para os proventos de aposentadoria. Se você for um magnata do mundo imobiliário, tiver imóveis alocados, os rendimentos de locação não são isentos de imposto de renda. Sinto muito. Se você ainda está na ativa, trabalhando e ganhando para trabalhar, desculpa, você vai ter que pagar o seu imposto direitinho. Há aqui um elemento de equidade, percebem? Não é tão injusto assim. Eu até acho que ok, é razoável. Mas vamos para a segunda etapa. Tem alguns direitos que a gente tem em decorrência de alguma condição ou de alguma deficiência, por conta da equidade. O auxílio-doença é o primeiro deles. Alguém se vê doente, acorda com as pernas dormentes, acorda enxergando mal. Naquele primeiro momento você perde uns dias de trabalho. Você tem direito a continuar recebendo um valor necessário à sua subsistência mesmo, estando fora do trabalho naquele momento. O auxílio-doença tem uma série de requisitos, documentos, etc. Não é meu objetivo, como eu disse nessa fala, entrar nessas minúcias. Eu quero falar da floresta, não da árvore. Mas o auxílio-doença ele prevê algumas limitações, não vai ser o total do valor de salário de benefício, vai ter uma série de documentos que precisam ser apresentados. Muitas vezes o paciente com esclerose múltipla supera aquele surto, supera aquela fase ruim e volta ao trabalho, cessa o seu direito ao auxílio-doença. Mas em algum momento pode ser que aquilo seja tão grave que ele não possa voltar ao trabalho. E aí ele terá direito a uma outra coisa, que é a aposentadoria por invalidez, que depende de perícia médica, que depende da comprovação real da invalidez. E hoje muito se discute isso, porque cada vez mais a sociedade quer acolher, e esse é um discurso, né? E o trabalho quer acolher as pessoas com dificuldades, com deficiências. Mas a gente não pode esquecer que o mundo é muito cão também. Alguns conseguem se reinventar, e nas maiores adversidades fazem daquilo, às vezes, até o seu negócio, a sua subsistência. Mas a gente não pode exigir que todas as pessoas em situação de dificuldade deem a volta por cima. Então, a aposentadoria por invalidez ela é um direito muito importante. Mas existem outras pessoas que, por mais que não tenham direito à aposentadoria, ou porque estão fora do mercado de trabalho, ou porque nunca trabalharam, existe um princípio na nossa Constituição que é da solidariedade. Nós devemos ser solidários com todos os outros. Então, aqueles que estiverem numa situação muito difícil, sem condições de autossustento, existe uma previsão legal que não é para a esclerose múltipla, ela vale para qualquer situação da vida, que é o benefício assistencial, o direito a receber um salário mínimo por mês, quando você não tem, por alguma incapacidade, por alguma deficiência, você não tem condição de trabalhar. É o que se chama o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS. Então, esses são os direitos, talvez, os mais importantes do ponto de vista público, porque eles são os que beneficiam o maior número de pessoas. Depois a gente tem outros direitos que vão depender de legislações locais, estaduais e ou municipais. Em razão da deficiência, é possível conseguir transporte gratuito interestadual, estadual ou municipal. Mas não é um direito que decorre do diagnóstico da esclerose múltipla. Fique bem claro. Esse é um direito que decorre da deficiência física. Está em outro departamento, em outra legislação. Algumas cidades, como a cidade de São Paulo, têm rodízio de veículos. E tem exceções ao rodízio de veículos. E no caso de São Paulo, existe exceção ao rodízio de veículos para as pessoas com deficiência física. De novo, não é um direito para as pessoas com esclerose múltipla. É um direito para as pessoas com deficiência física. Mas uma pessoa com esclerose múltipla, muitas vezes, tem uma deficiência física e, por isso, passa a ter direito também, no município de São Paulo, à isenção do rodízio. Um outro direito que depende de deficiência ou condição especial é a Carteira Nacional de Habilitação Especial. Esse é o primeiro passo para se conseguir adquirir um carro com isenção de impostos. A obtenção da CNH especial ela depende de uma perícia, daquela avaliação. Todo mundo que já tirou uma carteira de motorista, ou como diz aqui em São Paulo, a carta, né?
cheguei aqui, carta, mas eu vou para o correio. Não, é carta de motorista. Tá? Tudo bem. Então, a carta de motorista também depende de uma série de exames e tal, e vai ter uma carta, como dizem os paulistanos, ou uma carteira de motorista especial para você poder pedir, então, os outros direitos de isenção de IPI, IPVA, ICMS do carro. Isso é bem mais barato, mas só pode exercer esse direito a cada 2 anos. Vai depender de cada estado. Cada estado tem uma legislação diferente, porque esses impostos são estaduais. E existem aí várias isenções fiscais, isenções municipais de IPTU. Normalmente, não existe uma lei só de IPTU, cada município tem a sua. Mas, normalmente, as leis municipais dizem o seguinte, que aquele que tiver deficiência física, de novo, não é um direito comumente de esclerose múltipla, é um direito de deficiência física. Aquele que tiver deficiência física em um único imóvel tem direito à isenção do IPTU. Faz sentido que alguém que tenha vários imóveis pague IPTU, não é verdade? Agora, se a pessoa tem um só, possivelmente ela não tem a vida tão fácil. Então, é razoável que ela tenha o benefício, em razão da deficiência, de não pagar o IPTU. E aí vem a última das gavetas, a mais legal, e eu prometo que eu estou terminando aqui. E vai ter tempo para perguntas, né? Vai? Legal, hein? Que são os direitos a conquistar. A nossa legislação prevê uma série de hipóteses em que a gente pode sacar o FGTS. Se vocês lerem essas hipóteses, lá não está a esclerose múltipla. O câncer está, por exemplo. A esclerose múltipla não. No entanto, existem várias decisões judiciais que já permitiram o saque do FGTS e muitas vezes até administrativamente se pode conseguir o saque do FGTS. Muitas pessoas conseguem sacar o FGTS em razão do diagnóstico puro e simples da esclerose múltipla. Mas isso ainda não é algo universal. Então, por isso eu coloquei ainda naquela a conquistar. Para que isso fique claro que toda pessoa com esclerose múltipla tem direito a sacar o FGTS. Qual é a ideia de sacar o FGTS para algumas enfermidades? É a seguinte, você está num momento difícil da vida, possivelmente você vai gastar mais. Às vezes você não tem poupança, mas você sempre tem uma poupança. O FGTS é uma poupança forçada. É isso que é o FGTS. Quem trabalha é obrigado a fazer poupança. De alguma forma, o legislador pensou, as pessoas talvez não tenham alguma dificuldade de fazer suas poupanças, então vamos ajudar? Então o FGTS é uma poupança forçada. E você tem direito a sacá-lo em algumas hipóteses. E é interessante que a gente tente universalizar isso para a esclerose múltipla. Agora, o direito a conquistar mais relevante é o segundo ali, as incapacidades temporárias. O que acontece? Quando você tem, como alguém já falou aqui, a cara da esclerose, fica fácil. Uma pessoa que chegue mostrando um dos símbolos da deficiência, ela é vista como alguém com direito. Mas uma pessoa que não mostra os símbolos de uma deficiência, não necessariamente ela vai estar num dia bom. Alguém com uma fadiga tremenda, olha para ele e diz, o cara está bom. Se fadiga sangrasse, aí estava fácil, né? Dormências também. O cara acha que está caminhando em cima da lua, né? Que fica meio complicado. Não, mas é só dormência. Sabe aquela cena dos astronautas? Né? É uma sensação estranha. E quem olha para a pessoa diz, não, está tudo bem. Eu lembro na Copa do Mundo do ano passado, muitas pessoas maledicentes, criticando outras que se levantavam das cadeiras de roda na hora do gol. Caramba, quanta ignorância. Tudo bem, é possível que estivesse ali um picareta. Então, é possível. Mas é muito provável que estivesse ali alguém, talvez com esclerose múltipla. O cara consegue comemorar um gol, mas ele não consegue caminhar do posto de conferência dos tickets até a cadeira do estádio. Eu tive a felicidade de assistir alguns jogos da Copa. E se caminhava bastante. Você não podia chegar de carro até a porta do estádio. Padrão FIFA, né? Então, aquele cara que para chegar até a sua cadeirinha do estádio precisava de uma cadeira de rodas, mas na hora do gol ele podia levantar. E o mundo inteiro dizendo, esse sujeito é um picareta. Quanta ignorância. A gente não tem no Brasil essa discussão do ponto de vista do direito. Ninguém discute aquelas incapacidades temporárias. A AME está com um trabalho bem legal com relação a isso, que é uma carteirinha, que é a carteirinha do esclerosado, para dar um carteiraço.
Aquelas pessoas que não sabem disso, vocês podem usar essa carteirinha de vocês dizendo, olha, a pessoa com esclerose múltipla pode andar com seringas, pode estar num dia ruim. É muito legal essa carteirinha. Depois, quem não teve oportunidade de ver, vá ao site e procure. A ideia da AME com a discussão da carteirinha do paciente com esclerose múltipla é provocar esse debate. Você pode não ter um carro adaptado, não ter direito a um carro adaptado, não ter direito a um adesivo azul no carro, mas você pode estar num dia ruim. E a nossa legislação não prevê as incapacidades temporárias, momentâneas às vezes. É claro que isso vai abrir margem para picaretas, entre aspas. Sim, mas também abre margem para o bom senso. E o direito não é feito por fora da lei. O direito é feito para quem está dentro da lei. Certo? O fora da lei não está nem aí para ela. Né? Outros direitos a conquistar: atualizar o nosso protocolo clínico, já falei sobre isso, e ampliarmos os direitos existentes. Não é porque eu disse que existem limites aos direitos das pessoas com esclerose múltipla que vai ser sempre assim. Talvez daqui a pouco a gente consiga colocar alguns direitos que estão na gaveta do meio na gaveta de cá. É só uma lei que diga isso. É só um deputado, um senador apresentar uma lei, ela ser aprovada. Nunca se viu um legislativo tão proativo no Brasil. Eu queria ver uma bancada da esclerose múltipla sendo assim, proativa. Teríamos muitas leis novas e tal. Enfim, gente, essas discussões que eu queria trazer a vocês, com a mensagem de que o direito ele não é algo negativo na vida das pessoas. O direito faz bem à saúde. Muito obrigado.